Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio número 109 aqui no podcast O Pai Old School. Meu nome é Rafael Henriques e hoje a gente vai falar quais são os 8 erros de um homem imaturo. E obviamente eu vou já deixar esse disclaimer, né, que não são somente 8 erros que um homem imaturo pode cometer. O problema é a gente precisa focar em algumas coisas mais práticas, né? E é claro que não daria para abordar em um podcast todos os erros possíveis que um homem maturo pode cometer na vida e tal, em todas as situações. Inclusive tem um livro de um cara chamado Brett McKay, que ele tem um blog muito antigo, que é o Art of Manliness, e ele tem um podcast com o mesmo nome, inclusive, também chama Art of Manliness, que ele escreveu um livro chamado Os 33 Erros de Homens Imaturos. E, claro, né, 33 é bastante coisa, então você consegue perceber que existem muitas formas de você ser um homem imaturo, de você ser meio merda, meio crianção. Eu acho que essas 8 aqui abarcam talvez 90% das situações e eu acho que, de novo, né, isso aqui só vai funcionar. Eu já falei isso em outras lives, mas em outras lives, outros podcasts, enfim. Isso aqui só vai funcionar, só vai ser útil para você se você conseguir olhar para você mesmo e conseguir identificar certos pontos em você, tá? Porque a gente costuma muito usar essas listinhas, essas coisas, para tentar atacar o outro, né? Para atacar a esposa, para atacar, sei lá, outras pessoas e falar, tá vendo aqui, ó, e tá vendo esse erro aqui, ó, tá vendo? Isso aqui você faz toda hora e tal. E a gente usa muito pouco esse tipo de conteúdo para se olhar no espelho, né? Então eu queria muito que vocês fizessem esse compromisso, já no começo aqui, de ouvir esse podcast pensando em si mesmo, tá? Avaliando as suas atitudes para ver se o que você tem feito está encaixando dentro disso aqui. Muito provavelmente tem algumas coisas aqui que você já resolveu, né? Que você não faz mais, mas provavelmente tem algumas coisas que você ainda faz e que são pontos de maturidade que você precisa trabalhar. Então eu queria que você fosse muito honesto na hora de ouvir isso aqui e conseguisse pontuar, né, aquilo que você precisa melhorar enquanto homem, porque a sua maturidade ela vai ecoar por toda a sua família. E a falta da sua maturidade vai ecoar pela sua família também. Quanto mais imaturo a gente é, mais a nossa família sofre. Então, só por essa questão, né, de pensar em como a gente consegue melhorar a vida da nossa família, como tornar a vida deles mais fáceis, a vida deles mais fácil, né? Isso, a regência é essa. Só de conseguir pensar nisso, a gente já vai estar demonstrando maturidade, né? Então, é uma oportunidade boa para a gente fazer uma avaliação muito importante da gente mesmo. Então, eu recomendo, se você quiser entender mais sobre esse assunto, né, um pouco mais de profundidade, compre o livro do Brett McKay, os 33 pontos, né, os 33 pontos do homem maduro, alguma coisa assim. Só você jogar na Amazon você vai achar. E tem um livro clássico também do Dom Rafael Cifuentes, né, chamado Maturidade. Também recomendo muito. Ali também tem bastante coisa legal. Esse livro do Dom Rafael, eu acho meio confuso. Assim, ele começa num assunto e aí ele pula de assunto, depois ele lá na frente ele volta no assunto de novo. Eu acho que para sistematizar legal, assim, ele não é tão prático. Ele tem, claro, né, tem uma lógica dentro dele e tal, mas eu acho ele um pouco confuso na hora de pontuar as questões de maturidade. Mas é um livro muito bom, tem muito conteúdo bacana, é um livro pequenininho, né? Os dois são livros pequenininhos que você consegue ler numa tarde, assim, numa sentada, lá ele, né? Você consegue ler isso aí. Então, essa aqui é a coisa, né? E aí a gente vai sempre olhar no espelho na hora de ouvir esse tipo de podcast, tá? Então vamos lá, são 8 pontos que eu separei aqui. Eu acho que isso aqui abarca 90% das situações do nosso dia a dia, da nossa convivência com outras pessoas e enfim, né? A gente consegue, melhorando isso aqui, a gente já consegue ter uma melhora providencial
na nossa vida e na vida de quem depende da gente ou de quem está à nossa volta, beleza? Então vamos lá. O primeiro erro clássico do imaturo é confundir o subjetivo com o objetivo. Ou seja, algumas pessoas não conseguem distinguir fatos de opiniões, né? Isso é muito problemático porque você vê muitos conflitos em volta disso, né? Quando você pega todas essas discussões políticas que as pessoas, né, se enfiam nisso e tal, quanto mais radical, quanto mais incisivas elas são na hora de discutir política, mais elas tendem a ignorar fatos e acreditar mais em opiniões, né? As redes sociais, para quem é engajado em política, é uma espécie de areia movediça, porque aquilo começa a aparecer para você cada vez mais coisas voltadas só para aquilo que você acredita, para aquilo que você gosta e tal. Obviamente, eu tenho um posicionamento até mais radical do que as pessoas geralmente têm, e eu sou o que eu chamo de politicofóbico, né? Eu tenho completa aversão a políticos e a política. Eu estaria mais na ponta do libertarianismo, talvez. E mas as pessoas elas tendem, ou seja, eu estou num ponto que eu não discuto essas coisas mais e faz zero diferença na minha vida. Eu estou aqui no meu canto, tocando a minha vida, tentando fazer o meu, né? Tem gente que perde muito tempo se envolvendo com isso, para saber notícia, para entrar em live de não sei quem, do jornalista tal, que é um cara mais à direita, o outro é um cara mais à esquerda, e aí eles ficam cada vez mais alimentando a fanbase deles com fatos e com opiniões e com notícias e tal. Então aquilo vai te tirando um pouco do prumo, né? E a política ela é um pão e circo assim, perfeito, porque as pessoas têm a sensação de que elas estão contribuindo para o país, né? Então elas começam a ver um monte de notícia e elas ignoram completamente as notícias ruins daquilo que ela, né, daquele lado que elas gostam, e elas trazem à tona, trazem como importância muito grande aquelas notícias que favorecem o lado que elas gostam. Então, cria-se um tipo de ilusão seletiva, né? O futebol, por exemplo, novela, entretenimento em geral, as pessoas já entenderam que tem uma certa função de pão e circo, né? Você bota lá na frente da pessoa alguma diversão e elas ficam mais mansas, mais dóceis e tal. As pessoas que se envolvem muito profundamente com política ainda não entenderam que a política é só mais uma forma disso, porque no fundo o postzinho dela no Instagram, a notícia que ela compartilha de que, sei lá, o Lula roubou não sei quanto, ou de que o Bolsonaro roubou não sei quanto, a notícia que ela compartilha faz zero diferença no mundo real, né? Ela fica só criando inimizade e fica arrumando problema e tal, e achando que aquilo que ela está acreditando ali, que realmente são fatos verídicos, incontestáveis, e que o outro lado distorce a narrativa para não sei o que e tal. Na verdade, a política é uma grande distorção de narrativas per se, né, por si só. Então, eu estou dando exemplo da política, mas poderia ser qualquer outra coisa, poderia ser o cara que é completamente fanático por futebol. Eu tive, na época de faculdade, eu tive um cara que ele terminou, né, ao longo de 5 anos de faculdade, ele terminou com 2 namoradas, né, porque ele gostava e tal, e tava sempre junto, porque ele se recusava a perder um jogo do Flamengo, né? Então, assim, o que é objetivo, o que é subjetivo ali? Que diferença faz ele assistir o jogo do Flamengo? No sentido objetivo da coisa, zero, né? Mas ele acreditava que se ele, né, parasse de acompanhar, parasse de torcer, parasse de ir pro barzinho para ficar gritando lá na calçada, batendo palma pra televisão e tal, ele acreditava que aquilo enfraquecia o time de alguma forma, né? Existe muito essa coisa. E tem outras coisas também que vão servindo de ilusão, né, para as pessoas confundirem opinião com fatos, né? Isso é muito típico do que o Olavo chamou de quarta camada da personalidade, né? O quarta camada, ele não consegue formar um eu ainda, né? Ele não tem um eu solidamente formado. O eu dele depende das coisas que ele vive, das experiências dele. Então, para esse cara, por exemplo, que era torcedor fanático do Flamengo e perdeu 2 namoradas porque ele se recusou a perder jogo
do Flamengo em, sei lá, num arco aí de 10 anos, ele perdeu 3, 4 jogos do Flamengo, ele se confunde com o Flamengo. Então, quando o Flamengo perdia, se você chegasse perto dele, ele estava completamente emputecido, né? E se você falasse mal do Flamengo, ele ficava completamente emputecido, como se estivesse falando dele. Então, ele se confunde com aquela coisa que ele está acompanhando ou que ele está se dedicando. Ele não tem um eu. O eu dele é um conjunto com o Flamengo. Assim como o eu de muitas pessoas está muito ligado ao político tal, ao lado tal. Então as pessoas elas não conseguem compreender o mundo olhando de fora. Elas só conseguem entender o mundo olhando de dentro da situação de onde elas estão e, portanto, elas não conseguem ter o olhar do observador, né, que na ciência o pessoal fala. Então ela está sempre enfiada no meio da coisa. E aí ali dentro ela, claro, ela vai achar que tudo que fala bem daquela coisa é bom e tudo que fala mal daquela coisa é ruim. Então, confundir a sua opinião, né, o subjetivo, com a coisa objetiva, concreta, real, é um claro sinal de imaturidade. Se você está nessa situação, em alguma situação que eu comentei aqui, é bom dar uma olhada, porque você ainda não conseguiu desconectar o seu eu verdadeiro daquilo que é o ambiente onde você vive, né? Onde você mora, ou os hábitos que você tem. Beleza? O segundo ponto é que uma pessoa imatura se importa mais consigo mesmo do que com os outros. E aí é claro, né, isso acaba sendo até um mecanismo de defesa, porque o imaturo sabe que ele é meio vulnerável, que ele é meio incapaz em relação ao mundo, né? Então ele acaba focando em resolver o seu lado, resolver as suas coisas, diminuir a sua dor, aumentar o seu prazer, porque ele sabe que se der algum problema, der alguma coisa, o mundo atropela ele. Então ele tenta se antever de alguma forma, né? Esse egoísmo é uma coisa muito justificada, por exemplo, quando você pensa numa criança. A criança ela tem uma espécie de medo do mundo que é justificável. O mundo é muito aterrorizante para uma criança, né? O mundo externo. É claro que como pai, como mãe, a gente cria um mundo controlado, um mundo onde a criança ela consegue circular com uma certa autonomia, né? A gente tem a nossa casa, a gente tem a casa talvez dos avós da criança, tem a escola onde a gente leva, tem um parquinho que é controlado ali, talvez na praça perto da sua casa, tem, sei lá, o restaurante onde você costuma ir com ela, são ambientes controlados, né? Mas se você parar para pensar, o mundo no geral ele é muito hostil com uma criança. Se você solta uma criança na rua, se ela não tem capacidade, por exemplo, de voltar para casa, acabou, né? É questão de tempo até ela talvez ser atropelada ou ser sequestrada, enfim. Então, é natural que uma criança tenha essa inclinação para si, né? Querer o máximo possível de coisas para ela e jogar os outros para escanteio. E isso aconteceu muito, foi muito engraçado aqui, porque o meu mais novo, um tempo atrás, ele estava doente, né? Estava gripado. E mesmo com ele gripado, e gripado e muito carente, assim, muito sentido, muito sofrido, querendo o colo da mãe o tempo todo, mamãe quer colo e tal. O meu mais velho tava nem aí pra isso, cara. Ele tava, às vezes ele acordava meio sentido também, querendo colo, e ele empurrava o irmão e jogava as coisas pra, né, pra brigar com ele e tal. Brigava do mesmo jeito, tomava as coisas dele, o outro tentava tomar. Então, assim, ele não consegue olhar e falar assim, cara, o meu irmão ele tá doente, então eu vou, né, deixar ele no colo da minha mãe, eu espero um pouquinho, depois Não, cara, a criança não tem isso. Ele tá com 3 anos, tá muito novinho, né? Então ele quer tudo para ele o tempo todo, né? E se a gente alimentar esse tipo de coisa, ele vai ficando cada vez mais dependente disso e depois crescendo, né? Continuando com isso, ele vira uma criança mimada, que é o que a gente não tá fazendo aqui. A gente tá cortando muitas vezes quando isso acontece, obviamente, né? Mas muita gente mantém isso ao longo da vida e se tornam adultos imaturos, né? A pessoa só consegue pensar, né, ou se importar consigo mesmo. E aí os outros que se ferrem, né? E aí azar, que se foda aí o que vai acontecer. Então isso é um tipo de maturidade que vai levar a pessoa para até para não queria falar depressão no sentido da doença depressão,
Mas a pessoa vai ficando deprimida, porque o mundo vira um lugar triste, né? O mundo vira um lugar de disputa o tempo todo, de conflito. Então a pessoa não tem sossego na vida, ela vive para gerar conflito e para ganhar esses conflitos e tentar passar sempre a perna no outro, talvez, para conseguir coisas. Tudo tem que ser para ele. Então é o cara que esconde da mulher o quanto que ganha, esconde da mulher que se está juntando dinheiro, você vai comprar alguma coisa, não sei o quê. Isso é um sinal claro de imaturidade. A pessoa está na defensiva o tempo todo, porque ela tem medo do mundo. Ela tem medo que o mundo, né, a agrida e, portanto, ela se fecha, se esconde, e aí é o meu primeiro que se for do resto. Então isso é um segundo ponto muito importante de imaturidade que a gente precisa ficar de olho nisso daí. O terceiro ponto de imaturidade, claro, é não arcar com as responsabilidades. Cara, assim, é impressionante como... eu não sei se foi um tipo de gap na minha formação, né, uma falha na minha formação, mas eu nunca, né, até quando eu comecei a estudar toda essa coisa de autorresponsabilidade, de maturidade, principalmente, né, de uns tempos para cá, depois que os meninos nasceram, de, sei lá, talvez 4 anos para cá, quando, né, minha esposa falou que estava grávida e a gente estava se preparando para ter o filho, é impressionante como a palavra responsabilidade e a palavra maturidade, elas são quase que sinônimos, né? Em qualquer livro de sério, né, que você for olhar a questão da maturidade, ela vai estar ligada com responsabilidade. Quando você vê um homem, né, adulto, que se nega a carregar o fardo da sua própria vida, né, e pior, se nega a carregar o fardo dos outros, das pessoas que estão com ele na vida, você está diante claramente de uma pessoa imatura. Né? Toda vez que você deixa de assumir o seu fardo, você sobrecarrega alguém. Porque o fardo ele não deixa de existir porque você não resolveu não carregar. Né? Você tem, por exemplo, várias obrigações dentro de casa com seus filhos, você tem várias obrigações no trabalho, você tem várias obrigações em vários ambientes onde você está, você tem obrigação com seus pais, né? Talvez com né, seu pai, sua mãe, você tem obrigação com talvez seu vizinho, né, de várias obrigações no sentido de civilidade mesmo. E quando você se nega a cumprir essas obrigações, essas responsabilidades, você sobrecarrega alguém. A vida de alguém está mais difícil porque você não tem a maturidade para assumir a sua própria responsabilidade na vida. E tem ainda um componente pior dessa atitude, que é o fato de a pessoa não... Uma pessoa que não assume as responsabilidades que ela tem, ela não consegue se sentir útil. E, portanto, ela não tem um tipo de satisfação que só a dificuldade das responsabilidades podem trazer. Somente quem assume os próprios fardos e consegue resolver os próprios problemas e consegue ser bom o bastante para resolver problemas dos outros, no caso filhos e esposa, né, principalmente, somente essa pessoa consegue ter uma satisfação e uma felicidade genuína de que ele realmente é capaz de transitar por esse mundo de uma forma adulta. Né? É um tipo de satisfação que está sumindo hoje em dia na nossa sociedade porque as pessoas não querem mais assumir responsabilidade. Porque é difícil, né? As pessoas elas estão buscando ultimamente buscar mais prazer o tempo todo, achando que isso é felicidade, e elas estão correndo da dor, correndo da dificuldade. E aí, claro, né, a responsabilidade vira uma coisa a se fugir, porque se eu estou correndo da dor e limpar a bunda de criança 4 da manhã é uma coisa que dói, né? É chato, porra, é uma merda levantar 4 da manhã para limpar a bunda de criança. É uma merda levantar 5 da manhã para correr para criança pro hospital. É ruim, cara, chegar em casa cansado e você vê que a sua esposa tá aflita por causa de um problema no trabalho, você botar o seu cansaço de lado e ouvir o que ela tem para falar e aliviar certas tensões nela, aliviar certas tensões para ela, tentar imaginar como que você pode resolver alguma coisa para que ela fique mais tranquila, né, na vida dela. Então é difícil fazer isso. E
obviamente, quando você não faz esse tipo de coisa, você se torna menos homem, você se torna menos adulto e, portanto, você fica menos feliz. Você fica menos satisfeito com aquilo que você é, porque você não consegue se olhar no espelho e falar: eu tenho o que é preciso para me dar bem nessa vida. Eu sou uma pessoa que dá conta daquilo que eu preciso dar. Esse tipo de raciocínio, quando não acontece, o homem, em especial o homem, né? A mulher imagino que também, mas em especial o homem, ele se joga, é como se ele estivesse jogando numa vala de desgosto, de ressentimento, de depressão. Então, desvincular a responsabilidade do nosso dia a dia, né, da nossa prática diária, daquilo que é uma necessidade, isso é uma prática terrível em vários âmbitos, né? E é uma desgraça que vem acontecendo muito no nosso tempo. Então, não arcar com as responsabilidades é um sinal claro de imaturidade, né? Um sinal de um homem imaturo. O quarto ponto é ser movido por uma validação externa. E aí quase que uma consequência, né, dos outros também, de se importar mais consigo do que os outros também. Quando você é movido por validação externa, você cai em um problema. Você não entendeu o que é a vida adulta ainda. Porque quando você é criança, você espera que os outros te motivem a buscar alguma coisa, né? Quando o seu filho, se você está com ele no dia a dia e você não fala para ele fazer nada, ele fica ali parado fazendo as coisinhas dele, né? Se você quer que ele, por exemplo, sei lá, faça jogue bola, você tem que pegar uma bola e dar para ele. Ele não vai virar do nada e falar: pai, que tal se a gente fosse em tal lugar jogar bola hoje? Né? Então, assim, você precisa de uma espécie de motivação. Quando você precisa dessa validação externa, você precisa de uma motivação para se mover pela vida. É um traço claramente infantil, né? Inclusive, a criança, não só ela espera que venha essa ordem, né, esse comando, mas quando esse comando não aparece numa necessidade, ela costuma pedir por ele. Como, por exemplo, uma coisa, por exemplo, pai, posso ir no banheiro? Pode, claro. O meu filho de 3 anos, ele fala, toda vez que ele vai no banheiro, ele fala. Fala assim: papai, xixi. Ele tá meio que pedindo uma certa autorização para que ele saia ali e vá fazer o xixi. E ele já sabe fazer sozinho e tal, a gente nem vai atrás mais, já desfraldou e tal, só usa para dormir. Mas assim, ele sempre fala. Ele tá ali com a gente e tal, ele põe a mão no piruzinho assim, você vê que ele já tá com vontade, vai: papai, xixi. Beleza, filho, corre lá. E aí ele sai correndo. Então, assim, quando você dá uma autorização para uma criança para ela fazer alguma coisa que ela sabe que pode, né? Papai, posso fazer tal coisa? Papai, ou então quando ele pergunta assim: papai, o que é isso aqui? O que é não sei o quê? Então ele está querendo que você valide aquilo que ele está enxergando no mundo em volta dele. Um homem maduro, ele faz o contrário. Ele se move por uma motivação interna forte. Ele entende que existem certas coisas que ele precisa fazer. Como, por exemplo, é muito clássico disso a questão, por exemplo, da atividade física, né? Tem muita gente que eu conheço que, não, eu só vou na academia se vamos fazer uma inscrição lá de dupla, né? Eu e um amigo meu, porque aí um estimula o outro aí. E aí o dia que o outro não vai, você não vai também, porque, sei lá, dá preguiça, né, e tal. Então isso é uma atitude claramente infantil, né? Porque se você sabe que aquilo é importante, se você sabe que te faz falta, se você sabe que existe um ganho naquilo, não só para você, mas, né, de saúde, assim, que você consegue estar melhor para aproveitar melhor seu dia com seus filhos, ajudar os outros, carregar sua esposa se precisar, enfim, vários benefícios, né? Se você sabe disso, você abaixa a sua cabeça e vai. Você não fica: não, mas veja bem, porque o meu amigo hoje não foi, não sei o quê. Isso não é uma atitude de um homem adulto, né, maduro. E mais do que isso, né, não só o homem maduro ele tem uma motivação interna muito forte, como ele valida os outros. É como se ele transbordasse aquilo.
né? Então, um homem que é maduro e que tem filhos, ele vai conseguir validar os filhos, né, do jeito correto, e as crianças vão ter um tipo de confiança naquele pai, porque sabem que se dirigir ao pai é um sinal de que ele vai ter um comando correto, de que ele vai ter uma orientação correta, de que aquele pai vai como se estivesse traduzindo o mundo, um mundo que é confuso para a criança, vai traduzir aquele mundo de uma forma bacana para ele, de uma forma que ele consegue destrinchar melhor a realidade com os olhinhos dele ali. Então, portanto, se é isso que meu pai faz, se meu pai é tão foda a ponto de fazer isso, então vou me reportar a ele o tempo todo. E aí a gente consegue criar a autoridade, né? Uma autoridade ela é criada naturalmente através de validação para as coisas corretas, né? Inclusive para negação de coisas erradas. Então, o homem maduro, ele não só tem uma motivação interna muito forte, e isso vem de estudo, isso vem de um desenvolvimento pessoal, vem de um propósito, né? Vem de várias, pode vir de várias coisas, pode vir de uma raiva excessiva. Conheço muita gente que ganhou muito dinheiro porque tinha raiva de ser pobre, por exemplo. Então, você tem uma motivação interna muito forte que te joga para aquela direção. E aí você valida os outros naquele caminho também, né? Porque os outros talvez precisem de uma certa motivação que não tem e você pode produzir isso de fora para dentro para aquela pessoa, né? É uma benevolência que você faz. Bom, ponto 5. Quando você está lidando com um homem imaturo, você provavelmente vai estar lidando com uma pessoa que não tem paciência com os erros dos outros. Não ter paciência com os erros dos outros é um sinal muito claro de soberba, né? É como se você estivesse pensando na sua cabeça que você é tão foda, mas tão foda que você não erra e que, portanto, não é razoável que os outros errem também. É quase como se fosse isso, né? Você se imagina tão perfeito que você, como você não vai errar, você faz questão de que as pessoas façam isso também, que elas não errem. Mas não é só isso também, é um pouco pior. Quando você se acha tão foda a ponto de não ter paciência com o erro dos outros, você parte do princípio de que você não vai precisar da paciência e do perdão de mais ninguém. Então o que acontece é que quando você não consegue suportar, não consegue, né, ter paciência com os erros das outras pessoas, e aqui está incluso tanto os seus filhos quanto a sua esposa, quanto todo mundo, né, no trabalho que você está, você cai no erro de que quando você precisar desse tipo de benevolência, as pessoas não vão estar inclinadas a te dar isso, porque você não transmite isso no seu dia a dia. Então a soberba ela é um problema sobre vários aspectos, né? A gente poderia ter um podcast inteiro só sobre soberba, porque é um tipo de maldição, né? A pessoa quando se acha melhor que os outros, é uma espécie de maldição, porque aquilo, a vida da pessoa vai desmoronar mais cedo ou mais tarde. Mas particularmente nessa questão de saber perdoar, saber ter paciência com as pessoas, isso é muito ruim para a própria pessoa, inclusive, não só para quem convive com ela, porque ela está sempre achando que ninguém presta, que ninguém vale nada, portanto ela não vai confiar em ninguém, né? Porque se ninguém é digno de confiança, ela não vai confiar em ninguém. E ela tende a ser mais controladora, porque só ela faz bem, então eu vou fazer tudo que der para eu fazer, porque ninguém sabe fazer nada direito. Então, cara, isso vai virando uma bola de neve, né? Isso tudo vem de uma certa soberba, né? Então, a soberba é uma coisa muito ligada ao homem imaturo. Então, é o tipo de coisa que você precisa ficar ligado. Se você não está agindo dessa forma, mesmo que inconscientemente, e se você tiver, se eu fosse você, daria um jeito de começar a baixar a sua bola e começar a tentar enxergar qualidades nas pessoas que você não tava conseguindo enxergar antes. Quando você olha para uma pessoa que não é você, e você enxerga qualidades, você consegue dar um certo alívio na sua vida, porque você sabe que, de repente, você não tem uma habilidade para resolver certas coisas, digamos no trabalho, né? Se você não tem dificuldade com um certo ramo do seu trabalho, se você consegue identificar
aquela habilidade em uma outra pessoa, você pode pedir ajuda. Então, você fica menos ansioso por tabela, né? Você fica mais tranquilo sabendo que se você precisar, tem alguém para você pode contar, né? Quando você olha todo mundo de cima, existe um componente de ansiedade ali, porque, porra, se chegar num ponto aqui que eu não consigo resolver, então eu tô ferrado, porque eu não tenho ninguém acima de mim, ninguém sabe fazer nada melhor que eu. Então, se eu não conseguir, é porque realmente é um problema muito grande, né? Isso acontece também na família, você pode pensar nisso dentro do casamento também. Então, toma cuidado com essa soberba, que muitas vezes é uma soberba velada, né? Dificilmente alguém assume, eu sou muito soberbo mesmo. A gente tem alguns pecados, né, desses pecados capitais que a gente acha bonito falar que tem, né? A questão da gula, né? A pessoa quando come muito, ela fala, comi pra caramba, fui no rodízio, comi 87 pedaços de pizza. Quando a pessoa é meio preguiçosa, assim, pô, eu gosto de tirar uma soneca e tal, gosto de dormir muito, dormir é legal, dormir é muito bom, quando eu deito, eu durmo, sei lá quantas horas direto e tal, mas a soberba, né, por algum motivo, as pessoas não entendem que é um negócio muito feio, e dificilmente elas se assumem soberbas, inclusive para elas mesmas, né, então a gente vai jogando isso tanto pro fundo, né, tanto lá pro fundo da gaveta da nossa alma, que a gente se esconde até da gente mesmo. Mas toma cuidado, faz uma avaliação bem honesta se a sua soberba não está te atrapalhando nesse sentido, inclusive de ter paciência com as pessoas, que é uma coisa natural, né? Quando você está lidando com seres humanos que você sabe que são falhos, é natural que você espere que exista alguma falha, mas aí com o tempo você vai conversando, você vai orientando, enfim, né? As pessoas vão mudando e melhorando e, né, faz parte. O erro dos outros faz parte e o erro seu também faz parte. Então, tenta enxergar por esse ângulo que eu acho que vai ficar legal. O sexto ponto é uma pessoa, né, um homem imaturo, ele procura gratificação em tudo que ele faz. É conhecido como foca, né? Aquelas focas de parque aquático, né? A pessoa faz um truque e aí ganha comidinha. Faz um truque, ganha comidinha. Se você parar de dar comidinha para foca, ela para de fazer o truque. Então, ela só faz o truque porque ela sabe que tem comidinha depois. Uma pessoa imatura age exatamente assim no mundo, né? Eu já tenho um podcast aqui que se você... Agora eu não vou lembrar qual é o número, e se você digitar aqui o Pai Old School, a motivação errada para o seu filho, eu falo disso na questão da educação do filho, né? Eu vi uma vez uma notícia, eu acho que era uma notícia de um pai que estava dando... foi um post na rede social, o pai estava dando acho que R$ 50 para cada livro que o filho lesse. E aí o menino estava lendo livro pra caramba e o pai estava falando assim, ele tá achando que ele tá se dando bem porque ele tá ganhando muito dinheiro e tal, mas eu que tô me dando bem porque ele tá lendo pra caramba, é um sonho meu que meu filho lesse muito e tal. Era uma coisa desse tipo, eu não vou lembrar do detalhe. E aí eu falo lá como você estimula esse tipo de comportamento de foca, você cria uma criança que não tem, cara, vai ter motivação nenhuma para fazer nada porque é o certo. Ele vai fazer só aquilo que ele ganha para fazer, né? Então, se você tem ficar dando recompensas pro seu filho, tem um pessoal que faz isso às vezes com mesada, né? Chega no final da semana, no final da quinzena, sei lá, fecha lá uma tabela, assim, quantas vezes o menino desobedeceu? Aí tem lá, X vezes. Aí quanto custa a desobediência? R$ 1. Quantas vezes ele arrumou a cama? Arrumou a cama 5 dias. Aí arrumar a cama é tipo 70 centavos. Aí vai somando. E aí a criança começa, cara, ela começa a fazer aquilo especificamente pelo dinheiro. E eventualmente, cara, se você não puder dar esse dinheiro para ela mais, ou se você, né, chegar num ponto que, sei lá, falar, tá muito grande já, vou parar de dar mesada e tal, cara, ela não vai fazer absolutamente nada. Ela não vai fazer nada porque é o certo. Ela não aprendeu que tem que fazer o certo porque é o certo. Ela aprendeu a ser uma foca. Ela sobe, ela pula da água, faz um truquezinho, balança o rabinho e desce. E aí ela ganha comida. Então, um homem imaturo é uma criança que cresceu desse jeito e continuou desse jeito, né?
Só que quando você para pensar, tem um problema sério aí. As coisas de mais valor, as coisas mais importantes, elas são feitas todas no longo prazo, com anos de dedicação e quase nenhuma recompensa, quase nenhuma gratificação imediata. Né? Claro que existem, por exemplo, se você quer, né, criar um filho, claro que é um processo de talvez 20 anos, é claro que tem algumas gratificações no começo, mas no começo tem algumas gratificações de tempos em tempos. Você tem a companhia do seu filho, você tem o dia que ele está bem, que ele está feliz, que ele está alegre, o dia que, sei lá, que você vai na escolinha lá para ver uma apresentação de dança dele, aí é legal pra caramba. Tem o dia lá que ele faz o exame lá da faixa lá na arte marcial que ele faz, e é legal pra caramba. É claro que tem isso tudo. Mas no geral, cara, é uma dedicação, é um tipo de sofrimento que você dedica ao longo de anos, que, cara, você não vai ter gratificação. Troquei uma fralda, agora tem uma gratificação. Levei o menino para a escola 3 vezes na semana. Então, aí você ganha uma. Sabe, não existe. A vida real não é assim. Né? Muitas vezes você fica sem recompensa durante muito tempo para qualquer coisa. Tudo que você vai construir um casamento é assim, um casamento sólido, um casamento firme. Né? Tem uma analogia que o Dr. Jorge Rodrigues usa, que eu acho genial, que o casamento ele é uma espécie de campo de concentração na Disneylândia, mas com todos os brinquedos quebrados. E que para você conseguir brincar no parque, né, para se divertir ali, conseguir brincar no parque, você vai ter que consertar todos os brinquedos um por um. E, obviamente, como é um campo de concentração, você não pode simplesmente sair, né, ir embora, você está preso realmente. Então, assim, existe o prazer, existe a gratificação, a felicidade, a satisfação, mas, em geral, ela é fruto de muita dedicação. Se você tem como norte da sua vida buscar a felicidade e fugir do sofrimento, você vai se tornar um imaturo para sempre, porque você não vai assumir absolutamente nada de responsável nessa vida, não vai construir nada e vai falar que a vida é difícil, que a vida é complicada, que, né, enfim, vai ter aquelas chorumelas de sempre. Então, é isso, né? Procurar gratificação em tudo é um traço claro de um homem imaturo. Ponto 7. Você pensa estar sendo observado e julgado por todos. E, de novo, isso aqui também é um reflexo muito importante de soberba, né? Você pensa que você é bom o bastante para ser o centro das atenções de todo mundo. Né? Assim, desculpa, cara, absolutamente ninguém tá nem aí para você. Não sei se você já reparou isso. Você anda na rua, por mais que seja uma cidade pequena, que todo mundo conhece todo mundo, e eu sei porque eu venho de cidade pequena, morei em várias cidades pequenas e tal. No fundo, as pessoas olham ali de vez em quando, mas no fundo, cara, ninguém tá muito ligando para você, porque você passa ali na rua, e aí a pessoa olha, às vezes comenta alguma coisa, faz uma fofoca, e passou e acabou, daí vai passar outra pessoa, e aí a outra pessoa vai ser o motivo da fofoca. E eu tenho um exercício que eu sempre recomendo para as pessoas que têm esse problema, né, de achar que as pessoas estão reparando e julgando o tempo todo e tal, que é muito interessante, cara. Você, quando você for sair de casa, faz um pequeno teste. Se você for sair, né, de bermuda, claro, né? Você coloca uma meia de um par e outra meia de outro par. Meias diferentes, assim, cores diferentes. Bota, sei lá, uma azul e outra vermelha. E sai na rua. Vai no mercado ou alguma coisa assim. Você vai perceber, cara, que absolutamente ninguém vai fazer a mínima ideia de que você tá com uma coisa absolutamente ridícula no pé. Ou seja, ninguém tá ligando. Você vai perceber isso. Eu conheço pessoas que vão no restaurante, por exemplo, principalmente um restaurante mais chique, né, um restaurante melhor, e tem vergonha de carregar, sobrou muita comida, junta numa quentinha e tal, e tem vergonha de carregar a quentinha pelo restaurante. Porque as pessoas do restaurante estão todas reparando nela. E é uma coisa, né, entre aspas, na cabeça da pessoa, é uma coisa meio que de pobre ficar carregando comida para casa. Então é uma soberba dupla, né? Uma soberba assim, ó, existe um, um tipo de atração natural para mim, que todo mundo vai olhar, né? Eu sou tão foda que vai todo mundo olhar para mim. E existe
uma coisa que é o seguinte, eu até quero levar comida para casa, porque é uma comida boa e tal, mas eu não quero parecer que eu estou levando comida para casa, porque eu sou muito bom para parecer uma pessoa que carrega marmita por aí, né? Porque carregar marmita na cabeça da pessoa é uma coisa menor, uma coisa, né, que não é tão digna quanto simplesmente sentar e almoçar num lugar bom e tal. Então, assim, tem várias questões nisso aí, né? E a soberba é a principal delas. Faz esse exercício da meia e depois você me conta, porque realmente não faz a menor diferença. Bom, o último ponto, o oitavo ponto, é clássico de um homem imaturo achar que já amadureceu o suficiente, né? É muito importante que a gente procure ativamente pontos de imaturidade na gente. Por quê? Porque qualquer passozinho, né, de melhora que a gente dá em termos de maturidade, a gente começa a se achar muito bom. A gente começa a olhar para os outros como pessoas inferiores, como pessoas menores, como pessoas imaturas demais, e a gente aponta dedo e tal. A nossa vida, ela se desenvolve em vários campos, né? A gente tem várias áreas de atuação sempre. A gente vai sempre estar meio aquém em alguma coisa. A gente vai estar sempre... aquela analogia do cara que equilibra vários pratos rodando, né? Aqueles bastões e aí roda, e aí os pratos estão rodando. Eventualmente um ou outro prato vai precisar de manutenção ali, senão ele vai cair, né? Então é próprio do homem maduro tentar mapear isso e tentar combater as más inclinações, principalmente na esfera familiar ali, porque são as pessoas que convivem mais com a gente e são as pessoas que sofrem mais com os nossos defeitos, né? Então é muito importante que você nunca se ache tão maduro a ponto de que você não tem nada para melhorar, a ponto de que você não tem absolutamente nenhum erro mais para cometer. E vai cair naquele problema, né? De você não vai ter paciência com o erro dos outros e você vai criar uma espiral da soberba, uma espiral da morte que vai te prejudicar muito mais para frente, né? Então é isso. Recapitulando aqui, primeiro, não confundir o subjetivo com o objetivo, ou seja, não distinguir fatos de opiniões. O segundo, se importar demais consigo e menos com os outros. Terceiro, não arcar com as responsabilidades. Quarto, ser movido por validação externa. Quinto, não ter paciência com o erro dos outros. Sexto, procurar gratificação em tudo que faz. Sétimo, pensar estar sendo observado e julgado por todos. E oitavo, achar que já amadureceu o suficiente. Eu queria muito saber da sua opinião, o que você achou desse episódio. Deixa aqui na caixinha de perguntas se tem alguma dúvida, ou se você quiser deixar o seu comentário, falando bem ou falando mal, né? Se achou que faltou alguma coisa, se achou que a análise não foi correta, se você achou que... Enfim, qualquer coisa que você achou, deixa aqui na caixinha de perguntas, que é muito importante o seu feedback, positivo ou negativo. Tudo bem? Então encaminhe isso aqui também para aquele seu amigo que acha que é maduro para um cacete e que comete todos esses erros aqui, porque geralmente essa é a lógica, né? Quanto mais maduro o cara se acha, mais buracos na maturidade ele tem. E hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima.